O escritor russo Tolstói escreveu que, se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. A citação de Tolstói é o nosso ponto de partida para um exercício de reflexão, pois, muitas vezes, sabemos mais sobre questões e acontecimentos tão distantes de nossa realidade cotidiana que nos esquecemos do que acontece ao nosso redor. Só que, para sermos universais e podermos falar de tudo, precisamos, antes de mais nada, conhecermos a nossa aldeia, a nossa cidade. E se vamos falar de cidade, vale a pena fazermos outra citação, agora do pernambucano Francisco de Assis França, mais conhecido como Chico Science, que junto com a sua banda Nação Zumbi cantaram que a cidade não para, a cidade só cresce. Historicamente, tais versos são mais que verdadeiros, já que eles refletem as mudanças e transformações ocorridas com toda e qualquer cidade. Em um longo processo histórico, as cidades assumiram tamanha importância que acabaram se tornando um interessante objeto de análise. Para os historiadores em especial, as cidades se constituem uma fascinante fonte de trabalho, uma fonte histórica dinâmica em todos os seus aspectos. Nesse vídeo, vamos apresentar algumas informações a respeito deste tema tão interessante, a história das cidades. Cada cidade tem uma história repleta de especificidades que lhes é própria, que lhes caracteriza e lhes confere uma identidade peculiar. Por isso, pensar a história das cidades requer um esforço especial. Precisamos dialogar com diversas áreas do saber para compreendermos as variadas dinâmicas históricas das cidades. Também precisamos pensar a história das cidades a partir de conceitos amplos e gerais, que possibilitem uma análise mais aprofundada de uma cidade específica. Para essa tarefa, contamos com a ajuda do historiador e professor de História Elton Baras, que, tomando como exemplo a história da cidade de Curitiba, demonstra como uma cidade pode ser uma excelente fonte didática para trabalharmos com nossos alunos. Vamos conferir a contribuição do professor Elton. Alô, meu caro professor, minha cara professora, nós estamos aqui no alto da torre da companhia telefônica que serve o Paraná e Santa Catarina. Essa torre, ela foi construída nos festejos dos 300 anos da cidade de Curitiba. E nós estamos aqui diante de um painel que foi feito por um artista muito famoso da cidade de Curitiba, aqui do Paraná, chamado Poti Lazarotto. E aqui está marcando o início da data oficial de criação da cidade, de 1693. Estamos aqui também porque aqui a gente pode ver a cidade do alto. A gente pode ver todas as interferências urbanas que Curitiba passou por mais de 300 anos. Aqui é um lugar muito privilegiado, meu caro professor, minha cara professora, para a gente trabalhar a história da urbanização dentro do Brasil. É um espaço importante porque a gente pode ver os vários momentos e a sua ação dentro da cidade. Por exemplo, nós estamos aqui a parte norte. Essa parte norte é uma parte onde os prédios são mais baixos, a abundância do verde. Isso se deu porque a colonização foi feita através das colônias, as colônias dos imigrantes. E era uma colonização agrícola, uma exploração agrícola. Então, deu uma característica diferente para a cidade. Ao passo que nós temos a região sul. A região sul já é o momento da colonização quando há um grande êxodo rural, onde as pessoas vão sair do campo, vão para a cidade, e aí o adensamento tem que ser maior. Então, vocês vão perceber que aí estão em prédios maiores, tem mais conjuntos habitacionais. Isso é a marca da construção da cidade. Conhecer a história de uma cidade é conhecer as transformações que ela experimentou ao longo de sua existência. Essa orientação do professor Elton também é compartilhada pela arquiteta e urbanista Ana Lúcia Sifone. Bom, como eu sou arquiteta e urbanista, a história da cidade para mim está muito relacionada ao desenho, né? Ao desenho inicial, ao projeto, ao plano. Então, para entender a história de uma cidade, para mim o essencial é entender a sua origem, tá? Porque justamente esse desenho, esse plano, esse projeto, ele vai estar atrelado à concepção da cidade, dependendo de qual foi a origem dos seus fundadores, né? De como é que essa cidade surgiu na história. Então, especialmente as cidades latino-americanas, tem uma diferença muito grande, né? Se as cidades têm uma origem portuguesa, se tem uma origem espanhola, você diferencia a malha inicial das cidades por esses aspectos da colonização.
Da mesma maneira também você tem as cidades que surgem espontaneamente ao longo das estradas, ao longo a margem de postos de troca. E mais recentemente também a gente tem as cidades que são frutos de projetos de colonização. Então acho que o principal ponto quando a gente quer começar a entender a história da cidade é voltar justamente no tempo, entender como é que surgiu para depois poder avaliar as transformações que ela recebeu ao longo do tempo, né? Como pudemos perceber, para conhecermos a história de uma cidade, é fundamental buscarmos informações que irão indicar quando teve início aquele determinado agrupamento urbano, quais as características geográficas e climáticas da região, os motivos que influenciaram o estabelecimento naquela referida localidade. De posse de tais informações, é possível analisarmos as transformações ocorridas ao longo do tempo. Apesar das especificidades históricas de cada cidade, de modo geral, as cidades brasileiras experimentaram um processo de intensa urbanização durante o século XX. Observe o gráfico que, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, indica a variação da população brasileira por situação de domicílio da metade do século XX até a primeira década do século XXI. Os dados do IBGE demonstram que nas últimas 6 décadas o Brasil deixou de ser um país rural para se tornar um país eminentemente urbano, como explica o professor Elton. O processo de urbanização no Brasil se deu a partir principalmente das décadas de 50 e 60 do século passado. Foi um momento em que o êxodo rural impulsionou o crescimento das nossas cidades. O Brasil deixa de ser rural e passa a ser urbano, e as nossas cidades cheias de prédio. As cidades cheias de prédios poderiam significar desenvolvimento e qualidade de vida melhor para todos. Mas a crescente urbanização dos últimos 60 anos também gerou alguns inconvenientes. Com o crescimento urbano, as nossas cidades vão mudar muito. Vão ter muitos problemas, principalmente associados à questão do meio ambiente, questões de abastecimento de água, a questão do tratamento de esgoto, a questão do trânsito, que até então não tínhamos esses problemas. Mas é claro, isso vai fazer com que a sociedade brasileira mude drasticamente. Da questão rural, nós vamos ter alguns signos da cultura, da música, alguns referenciais. Mas a nova cultura urbana vai mudar o comportamento do brasileiro como um todo. Entre melhorias e inconvenientes, as cidades se transformam e se configuram como palco por excelência da sociabilidade contemporânea. Nesse sentido, as cidades são um rico depositário de histórias e memórias. São fontes de infinitas possibilidades para o trabalho do professor de História junto aos seus alunos. Pensando nisso, convidamos a professora de História Dilene Bachiega Simões para compartilhar uma experiência desenvolvida com os seus alunos.